Pois é, até onde a gente sabe, o Brasil é uma república. Porém, uma república com gastos estrondosos do governo, onde o governo, mesmo sendo eleito pelo povo, mesmo tendo que representar o povo e fazer pelo povo, obviamente não faz. E muito pior, gasta até não ter mais onde. Mas e se eu te contasse que parece que o STF brasileiro gasta quase igual à monarquia britânica? Pois é, a gente tem uma Suprema Corte que gasta igual à realeza. E sem contar em um governo que esbanja até não ter mais onde, né? Principalmente agora com o Janja Palusa. E enquanto a gente tá vendo esse dinheiro sendo escoado pelo ralo, com coisas inúteis e certos luxos, a gente vê o governo querendo criar cortes de gastos em áreas que estão extremamente importantes para a sociedade. Por exemplo, no bolso do trabalhador, ou então nos setores que são de defesa. Mas, obviamente, né, festejar um pouquinho é muito mais importante do que ajudar o mais pobre. Vamos lá que a gente tem que conversar sobre muita coisa hoje, e esse editorial que eu tô fazendo pra você, essa resenha, vai ser aquela resenha cheia de polêmica que vocês sabem que eu adoro fazer, né? Quando eu tô indignado com a vida, eu faço esse tipo de resenha, gente. E hoje não deu. Hoje não deu. O governo conseguiu chegar no limite do limite da sacanagem. Sério, não tem lógica o que tá acontecendo. Vamos entender então a primeira coisa, que é esse Janja Palusa. Pois é, sabe aquele mero prêmio que o Lula ganhou de combate à fome, que a gente não entende até hoje por que ele ganhou isso, porque ainda continua tendo fome no Brasil, e assim, o escambau, tudo que você consegue imaginar? Pois é, uns dias depois dele ganhar esse prêmio, a Janja resolveu fazer um evento cultural de combate à fome e à pobreza, que segundo ela, o governo e todo mundo dessa patotinha da militância, diz que praticamente é um evento para mostrar as culturas do Brasil e comemorar um pouco aí o que o Lula fez, né, em combate à fome, ou seja, quase nada. Melhor ainda, né, a aliança global que eles estão falando de todo mundo tentar combater a fome. Legal, já deu para entender aí que a festa é sobre combate à fome e disseminação da cultura, né? Até aí tá tudo bem. A questão é que o evento vai ser entre o dia 14 e 16 de novembro e conta com os seguintes nomes para vocês entenderem: Alceu Valente, Ney Matogrosso, Daniela Mercury, Fafá de Belém e Zeca Pagodinho. Você pensa, um evento tão simbólico, tão representativo e tão útil como esse, com certeza esses artistas estão indo de bom e belo, humilde agrado, já que, obviamente, eles apoiam os direitos humanos e, obviamente, vão contribuir por livre e espontânea vontade, de graça, para que esse evento acontecesse, né? Provavelmente você pensa isso. Literalmente era para ser, já que essa galera diz que tanto defende aí os mais pobres e também defende o combate à fome. Porém, uma coisa é a realidade, outra coisa é o que a gente pensa que vai acontecer, né? Porém, o que aconteceu foi bem diferente. Pois é, soma então total de 900 mil sendo pagos para artistas participarem desse evento da Janja, chamado Aliança Global, mas apelidado por todo mundo de Janja Palusa, né? Parece muito mais uma farra do que um evento representativo, combate à fome e disseminação da cultura. Uma que eu já paro para pensar e olho que só tem cantor que ou a gente não conhece ou é da patotinha da esquerda. E 2, serão entre 30 cantores que vão apresentar nesse evento e todos eles recebem um cachê significativo, né? Um cachê simbólico de apenas 30 mil reais. Bem simbólico mesmo, nossa. Imagina se não fosse simbólico. Que no total, esse evento só pelas custas dos próprios artistas vai sair em torno de quase R$1 milhão, sendo gastos, literalmente, um belo de um desperdício com dinheiro público. Uma que eu já tenho minhas certas dúvidas, porque é um evento programado pela primeira-dama, né? Eu já acho isso meio errado por aí. Mas a situação sempre fica pior, né? E o que a Gazeta do Povo colocou pra gente torna ainda mais ridícula essa situação toda. Anunciada pelo governo federal como uma grande ação cultural de combate à fome e à pobreza,
O Rio de Janeiro recebe a próxima semana, então, entre dia 14 e dia 16 de novembro, a Aliança Global Festival, que vem sendo chamada informalmente de Janja Palosa, né? Por ser organizada, então, pela primeira-dama Janja Lula da Silva. Nomes como o de Alceu Valença, Ney Matogrosso, Daniela Mercury, Fafá de Belém e Zeca Pagodinho estão entre os 30 das apresentações do festival, de acordo com a assessoria de imprensa do Ministério da Cultura, parceiro da organização. Todos os artistas do festival vão receber o mesmo valor em um cachê simbólico, não é mesmo? 30 mil reais. Sendo assim, o total serão pagos 900 mil somente em cachês, gente. Nossa! O Janja Palosa contará com acesso gratuito e será realizado na Praça Mauá, na zona portuária da capital fluminense, com importantes artistas do Brasil para promover engajamento e discussão sobre os principais marcas da presidência do Brasil no G20, a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. Segundo o governo federal, o festival foi inspirado em concertos internacionais como o Live Aid 1985 e o Free Nelson Mandela Concert de 1988, ambos realizados na Inglaterra. O evento musical, de acordo com o governo, quer celebrar a diversidade da cultura brasileira, reunindo grandes nomes da música nacional para engajar a todos no compromisso do Brasil de liderar a Aliança Global em defesa de um mundo sem fome e sem pobreza, com transição energéticas e justiça climática, uma repressão contra os menos desiguais. Apesar da justificativa, nem Janja nem o governo informou como os shows devem estimular o combate à fome e à pobreza. Aliás, que coisa mais sem nexo, não é mesmo? A Gazeta do Povo também questionou o Ministério da Cultura sobre a existência de uma iniciativa nesse sentido, com doações, mas também não teve retorno. Galera, vocês estão... Cara, você quer minha sincera opinião do que é isso? Isso é uma cortina de fumaça, essa festa. O que tem a ver você fazer um show em combate à fome e à pobreza, sendo um show feito só porque é público, isso vai combater a fome e a pobreza? Vai gastar só 900 mil com cachês. Onde que promove a cultura se todo mundo que tá lá apresentando ou é da patotinha ou é da militância, gente? Pelo amor de Deus! Esse evento é o evento mais, assim, sem lógica. Tanto que o jornal pergunta pro governo e pergunta pra eles o que tem a ver esse evento, eles não sabem nem responder, gente. O evento é nada mais do que falar assim, aqui ó, vamos fazer uma festa pra gente pegar, agradar as pessoas mais pobres, falar que a gente tá fazendo alguma coisa, enquanto isso tá todo mundo focado nessa festa, ignora que a gente tá fazendo, na verdade, um corte que pode praticamente deixar com que a pobreza e a fome aumente no Brasil, e sem contar que a gente está passando por outras meras dificuldades enormes no Brasil que vão ser encobridas por um festival no Rio de Janeiro. Um exemplo disso, bem claro, é a jornada 6x1, que está dando uma polêmica, tá? Um dos eventos mais polêmicos nesse final de semana agora dentro do Congresso. Para quem não sabe, eles estão querendo reduzir essa jornada, né? 6x1 seria porque 6 dias de trabalho, 1 dia de folga, né? Porém, estão querendo fazer isso, falando que, é legal, é bom pro povo, praticamente, porque aí vai trabalhar igual a Europa, vai trabalhar certos outros países, só que esquece de contar que a vivência não é a mesma desses países que a gente tem aqui no Brasil, e, aliás, é pedir para que o mercado entre em crise e que a inflação aumente. Desculpa, gente. É uma coisa que seria bom para todo mundo ter menos trabalho? Sim. Mas não é uma coisa que vai ajudar o brasileiro em si. Por quê? A gente tem que lembrar, se o cara vai trabalhar menos, significa que o patrão vai precisar de mais gente para trabalhar. Legal? Beleza? Mas isso vai resolver o desemprego. Não necessariamente, porque algumas empresas que já pagam funcionários não vão conseguir arcar, não vão conseguir produzir o tanto que produzem, vão acabar tendo aí, né, menos produtos, e se tem menos produtos, esses produtos ficam mais caros, e vai ter a mesma procura dentro do mercado, ou seja, a inflação vai subir, a gente vai ter produtos que serão mais caros, e no final das contas vai continuar aí tendo os dias de descanso, dias de lazer,
Porém, a gente não vai ter o direito de compra que vai ser jogado no ralo. Exemplo básico pra vocês entenderem aqui, ó. Escala 6x1 virou um grande assunto por conta de uma PEC que o pessoal tá tentando emplacar na Câmara dos Deputados. E o que ela visa? Essa PEC visa mudar a escala de trabalho dos trabalhadores brasileiros, que hoje é de 6-1, então 6 dias de trabalho para um descanso, é mais ou menos isso, porque são 44 horas da jornada de trabalho semanal, sendo que pode no máximo 8 por dia, então sobra ali 4 horas que fica no sexto dia. O projeto visa alterar isso, vendendo a ideia de que as pessoas merecem mais descanso, uma vida mais tranquila, com mais descanso, menos trabalho. Parece tudo muito bonito, mas obviamente isso traz consequências muito sérias para a economia. Em primeiro lugar, isso aumenta desemprego, porque as empresas vão ter que contratar mais para produzir a mesma coisa que produzem, e isso faz com que muitas delas não consigam e tenham que demitir funcionários. A segunda consequência é que as que conseguem contratar mais gente para manter o mesmo nível de produção vai aumentar os seus custos e vão ter que repassar esses custos para o consumidor. Isso aumenta a inflação. Um terceiro efeito que é muito importante, essa proposta ela também aumenta a informalidade, uma vez que várias empresas vão querer contratar por fora, e também muita gente demitida vai para o trabalho informal, como já está boa parte, né? Vários estudos mostram que por volta de metade da população economicamente ativa do Brasil estão na informalidade, ou seja, não tem 13º, não tem férias, não tem nada, não tem nenhum direito trabalhista. Então elas são expulsas de qualquer possibilidade de direito trabalhista. Lembrando que essa é uma proposta que, na final de contas, ela só aumenta o valor da hora de trabalho dos funcionários, porque se você mantém o salário mínimo e diminui a carga horária, a carga de trabalho, você está artificialmente aumentando o valor do trabalho, né? Artificialmente aumentando o salário mínimo quando você pondera, padroniza por hora. E por último, né, o efeito disso para nossa economia é muito negativo, uma vez que isso praticamente pega e coloca tudo que a gente tem e pede para entrar no colapso. Primeiro a gente tem que lembrar, a economia da Europa não é instável igual a economia brasileira, tá? Já começa por aí. 2, política, a mesma coisa. 3, também estamos falando desse mesmo assunto. Então, tentando aplicar uma coisa que não tem sentido ser aplicada num país como o Brasil. E principalmente na situação que o Brasil se encontra, onde tem corte de gastos por tudo quanto é lá. Um Brasil onde a gente tem que a maioria da população já prefere não trabalhar de carteira assinada, que vai para os meios informais ou então é autônomo. Resumindo, é uma economia e uma estratégia que querem colocar, que é bonita assim de se olhando, mas no final da história só mascara a situação. Aí vão falar que praticamente o salário sobe porque trabalham menos, gera muito mais problema do que praticamente tudo que vocês possam imaginar. É um caos declarado.